E aí, pessoal, boa tarde. Falar sobre acontecimentos recentes aqui no Brasil. Cada hora surge alguma coisa que dá vontade de comentar. Vocês talvez tenham visto aí que o ex-presidente está sendo acusado de falsificar comprovante de vacinação daquele vírus lá. Como eu disse, desde quando isso começou, que as pessoas sim tinham que falsificar esse comprovante. Eu, inclusive, se eu pudesse, montaria não uma empresa, mas uma organização sem fins lucrativos para distribuir milhões de comprovantes falsos da vacinação no que diz respeito a esse vírus, Brasil afora, para quem quisesse. Falsificar um comprovante desse é uma questão moral e uma questão de defesa. Então, as pessoas podem fazer isso quando elas quiserem. Agora, a gente tem visto a chamada direita se comportar de maneira contrária. Ela dizendo que os comunistas que estão dizendo para o povo apresentar esse tipo de comprovante, que eles têm razão e que o povo não pode falsificar. Olha a mentalidade dessa gente, pessoal. Essas pessoas aí que dizem lutar por liberdade, que falam às vezes em propriedade privada, eles estão concordando com o Estado, que o Estado tem o direito de atacar as pessoas requerendo esse tipo de comprovante e que o povo não pode mesmo falsificar. Olha, não, eu não falsifiquei, porque isso, porque... Rapaz, tenha personalidade. Chega e diga, olha, eu posso falsificar o que eu quiser. Claro que o indivíduo que está sendo processado, o indivíduo pode ter os seus bens roubados pelo Estado, pode ir preso, pode ser morto. É claro que ele vai falar o que for necessário em termos de estratégia para se defender. Agora, conceitualmente, o indivíduo que ainda não está sendo processado, no que diz respeito a um apoio geral, que vai servir de benefício para todos, para que as outras pessoas não passem por o que essas pessoas estão passando, essas pessoas têm que dizer o contrário. Vamos falsificar se for necessário, vamos montar grupos Brasil afora para falsificar, porque isso é errado. O Estado não pode dizer que você tem que apresentar esse tipo de comprovante. É isso que tem que mudar na mentalidade da sociedade. E não você legitimar essa cobrança completamente absurda. Eles não têm o direito de fazer isso. O povo é dono do seu próprio corpo. O Estado não pode impor uma coisa que nem sequer o mercado, as empresas ou as pessoas desejam. Ninguém nunca desejou essa vacina. Ninguém nunca comprou essa vacina. Por isso que o governo que teve que comprar. Porque as pessoas não comprariam. Essas empresas farmacêuticas bilionárias aí não ganhariam R$ 1 com essa vacina caso o Estado não tenha comprado. Porque o povo não iria comprar, os laboratórios não iriam vender, ninguém iria querer tomar isso. Não existe esse desejo na sociedade de adquirir esse produto. Portanto, o que essas empresas fizeram? Compraram, né, pagaram uma propina para agentes políticos nacionais para que eles comprassem com o dinheiro roubado do povo. Aí eles ganham bilhões de reais. Né? Isso é muito comum. É por isso que o socialismo não acaba. O socialismo, ele banca esse monte de gente, que se esse monte de gente estivesse no mercado concorrendo livremente, esse pessoal iria à falência, né? Então a gente tem visto, mais uma vez, o pessoal ceder a esses criminosos e alimentar o que os criminosos dizem. Daqui a pouco eles vão inventar outra coisa, eles vão te acusar o tempo todo. Comunista vive de acusar os outros. Tá? E os pilantras que se dizem conservadores, liberais, não sei o que, eles ficam concordando com a acusação e simplesmente dizendo que eles não fizeram aquilo que eles tinham mesmo que fazer, por ser direito. Você vê, por exemplo, mais uma vez, esse ex-presidente participando de um monte de entrevistas, as entrevistas mais cretinas que vocês podem imaginar. Não tem ninguém ali que faça uma pergunta decente para o entrevistado. Esse ex-presidente, como eu já disse, nunca foi entrevistado na vida dele. Eu já disse como eu entrevistaria esse ex-presidente. Seria a primeira entrevista que ele teria participado. Esse monte de pilantra. Como eu tinha vontade de bater na cara desse povo que se diz jornalista. Ele nunca foi perguntado sobre feminismo, sobre todos os erros que ele cometeu. E já que a gente está falando aqui desse assunto, né? Lembrar da Lei 13.979, que foi aprovada pelo ex-presidente, foi feita pelo ex-presidente, foi sancionada, né?
Os ex-ministros escreveram a lei, ele mandou para o Congresso, os deputados dele votaram, e essa lei prevê tudo isso, inclusive essa questão aí de comprovante de vacinação. Ah, pois é. E vamos dizer claramente aqui que qualquer pessoa que se aproxime do ex-presidente corre risco de prisão ou de morte, ou seja lá o que for, e ele não tá nem aí para essa pessoa, né? Todo mundo em volta do ex-presidente foi preso, menos ele, né? Menos ele e parentes dele, né? Pois é. E o que ele dizia há um tempo atrás? Que povo armado não será escravizado. Pois é. Aí nós temos um ex-deputado aqui, que vocês conhecem, que denunciou a questão lá do mensalão. Esse ex-deputado falou coisas corretíssimas sobre o Tribunal Comunista de Brasília, coisa que o ex-presidente tinha que ter falado, coisa que as pessoas que se comunicam sobre esse assunto tinham que ter falado, como eu falo aqui no canal. Exerceu o seu direito de liberdade. E aí ele foi atacado na sua residência, um idoso. Recebe um monte de criminosos da Polícia Federal armados para invadir a casa dele, sequestrá-lo. Vocês têm noção da gravidade de uma coisa dessa? E aí o que o ex-presidente disse? Que ele é que era o criminoso. Ou seja, qualquer pessoa que se recusar a atender aos crimes da Polícia Federal e do Tribunal Comunista de Brasília, essa pessoa é que é a criminosa. Vocês lembram daquele ex-ministro da Justiça que está preso até hoje? Não vou nem citar o nome desse povo aqui. É um ex-ministro da Justiça do ex-presidente que está preso pelo Tribunal Comunista de Brasília por causa dos atos do início do ano, né? Aqueles atos maravilhosos em que as pessoas entraram lá naqueles locais de crime lá na capital do país. Esse cidadão está preso, mas lá atrás, quando ele comandava, entre aspas, a Polícia Federal, e o ex-deputado, que falou coisas verdadeiras sobre o Tribunal Comunista, estava sendo atacado na sua residência, um idoso, entendeu? E reagiu conforme a própria frase do ex-presidente. Vocês lembram, né? A frase do ex-presidente? Povo armado não será escravizado. Ele colocou essa frase em prática. Essa frase que o ex-presidente vive repetindo por aí. E aí o ex-presidente ficou contra ele. Então, continuando aqui, pessoal, o tal ex-ministro da Justiça do ex-presidente está preso a mando do mesmo comunista que ele disse que todo mundo tem que obedecer. Ele está vendo o que é a polícia ir na casa dos outros por ter criticado um comunista, né? E vocês podem perceber que qualquer conceito que um comunista ou um estatista apresente para você, ou um estadista, essa palavra horrorosa que eles adoram dizer, né? Estadista. Qualquer conceito que um estadista apresente para você tem morte envolvida. Se você não obedecer, você morre. Então, quando um comunista dizer alguma coisa para você, você tem que entender o seguinte: se você não cumprir aquilo ali, se aquilo ali não acontecer, ele te mata. É assim que funciona. O Estado age dessa maneira. Okay? E você não consegue convencer um esquerdista com argumentos, porque se ele usasse a lógica, ele não seria um esquerdista. Então, a única coisa que pode convencer um esquerdista é uma emoção muito forte. Ele tem que passar por uma experiência muito ruim na vida dele. Ou então, você tem que pagar ele para ele fazer o que você quer. São essas duas coisas que convencem um esquerdista. Tá? Não dá para você ficar dizendo coisas porque ele já sabe, né? E tem outras coisas também que eu queria dizer nesse vídeo. Muita gente fica falando em comunismo e comunistas. Ah, os comunistas. Mas você tem que dizer o que é o conceito de comunismo. Quais são as estruturas que fazem o comunismo acontecer? Conselhos de classe, por exemplo, né? Essas coisas aí que tem que ser ditas para as pessoas atacarem essas coisas, esses conceitos no dia a dia delas, praticar algo diferente. E aí a sociedade ser protegida do Estado. Uma pessoa que se diz de direita, ela tem que entender que quando ela entrar nessa militância, a função dela é defender as pessoas do Estado, tá? E quando o Estado diz que algo é crime, ele te acusa de um crime, na maioria das vezes, a sua resposta tem que ser: eu sou isso aí mesmo que você está falando. Então, por exemplo, se um estatista falar para você assim: olha, você é um sonegador, eu falo: com toda certeza, eu sonegaria tudo, eu não tenho que te dar dinheiro, cara. Ah, você é um contrabandista. Claro, não é o Estado que vai dizer o produto que eu posso trazer aqui para o Brasil.
Aí se alguém disser assim, ah não, mas você é... esses conceitos aí que eles trazem hoje aí, querendo colocar na lei como crime, você fala com toda certeza, é a minha liberdade, minha propriedade. Então, a sua resposta normalmente para uma conversa com um comunista tem que ser assim: olha, não venha, ou então eu vou me defender de você, tá? De forma brutal. Não me ataque. É isso que você tem que dizer para um comunista, porque tudo que ele disser vai ser no sentido de te atacar. Comunismo é isso, é atacar pessoas inocentes. E o Estado faz isso diariamente, mas o Estado pode, né? O Estado pode. O Estado pode dizer o que é crime. Esse é o grande problema. Então, quando o Estado te acusar de um crime, você tem que falar assim: olha, isso não é crime. Eu tenho muito prazer em fazer isso que você disse que é crime, porque não é crime. O Congresso Nacional não pode dizer o que é crime. Quem diz o que é crime é o direito natural. Ah, e mais coisa aqui, né? Quando a gente começa a falar, dá vontade de continuar. Cada coisa que você fizer no seu dia a dia, que for uma desobediência a algo que o Estado estabeleça como crime, e você perceba que aquilo não é crime, e você faz o contrário, inclusive publicamente, para incentivar as outras pessoas, claro, quanto mais famoso você for, mais pessoas vão saber inicialmente, mas se você passar isso para frente, para uma pessoa que seja, isso tem um efeito multiplicador muito grande. Então, faça isso no seu dia a dia, que vai gerar resultados muito legais que você vai perceber, tá? Rapidinho isso se multiplica. Então eu gostaria, por exemplo, de retirar dos meus documentos os nomes dos meus familiares, dos meus pais, por exemplo. Tá? Eu diria isso para eles. Eles iam perguntar, mas por quê? Eu vou falar, não, porque o que diz que eu sou filho de vocês não é o Estado, não é um documento do Estado. Todo mundo deveria fazer isso. Deveria desprezar completamente esses registros do Estado. Você pode tranquilamente abrir uma empresa. Hoje tem tecnologias de certificação digital ótimas para isso, muito seguras, tranquilas de usar. Você coloca lá, registra que você é filho de tal pessoa e pronto, pode fazer um exame de DNA, colocar as provas lá. Tranquilo, não precisa você se submeter a esses bancos de dados estatais passando informações suas para eles. Tá? Isso tem que ser incentivado. Essas empresas teriam muita credibilidade. Então, eu, por exemplo, não uso cinto. Esse cinto aqui, ó. A não ser que eu veja que é importante. Se eu pegar uma estrada, por exemplo, eu uso. Caso contrário, eu não uso, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, em uma cidadezinha pequena e pudesse andar sem capacete, eu andaria sem capacete, tranquilamente. Agora, se eu fosse pegar uma via em que os carros andem muito rápido, aí é claro que eu vou colocar o capacete, entendeu? Então, são coisas no dia a dia que você pode fazer. Por exemplo, se você viu um sinal que não tem razão de existir, que não tem ninguém passando na sua frente ali, não tem pessoa, não tem movimentação, você vai lá e avança o sinal. São coisas diárias que você tem que fazer, entendeu? Quanto mais você desprezar pessoas, por exemplo, que trabalhem na Receita Federal, melhor. São hábitos que o povo tem que criar, entendeu? Existem instituições aqui no Brasil que são criminosas, elas têm que ser tratadas dessa forma. Alguém tem que dizer isso para elas. Elas em si são criminosas, não é que elas fizeram tal ato que foi errado. Ah, não, aquilo ali foi errado. Ah, não, dessa vez aí fizeram algo errado. Não, elas têm um propósito criminoso. Então o povo tem que ir contra isso, tá? Inclusive recentemente agora, instituições federais tiveram 11 bilhões de reais em aumento. E aí quando vem um libertário e diz que imposto é roubo, as pessoas ficam contra o libertário. Não, mas libertarianismo não, né? Pois é, continuem não ouvindo os libertários. Ah, pessoal, e uma coisa aqui para fechar esse vídeo, que eu fico ouvindo o pessoal falando aí em votações no Congresso, que vão contra o atual, entre aspas, presidente, mas o objetivo do povo tem que ser que essas votações não tenham importância. O dia que o Congresso votar uma coisa, ou que esse atual aí, entre aspas, presidente, votar alguma coisa, e isso não tiver importância na vida do povo, porque o povo tiver estruturas contra isso, aí sim, tá? O povo vai ter atingido um objetivo contra essas pessoas. Até lá, enquanto você ficar aí dependendo de voto no Congresso, aí você está jogando o jogo deles. Ah,
e não haverá mais combate à corrupção no Brasil, porque o Estado entrincheirou. Ele percebeu que ele está sendo substituído pela tecnologia, por coisas no dia a dia das pessoas. Portanto, o foco dele vai estar em manter o seu tamanho. Portanto, ele não vai ficar mais nessas coisas de combater corrupção, enquanto outras coisas acontecem à margem disso. Portanto, o povo agora tem uma oportunidade de atacar o socialismo, tá? E não a corrupção.